Vibe Mundial FM. E hoje nós vamos tratar sobre o tema Segredos Cabalísticos da Honra aos Pais. Antes disso, vamos pedir ao Yaakov anunciar os números telefônicos da rádio. Os números do ouvinte da Rádio Mundial, da Rádio Vibe Mundial, são 31710221, 32624490, repetindo, 31710221, 32624490. Dentro de alguns dias, precisamente no próximo domingo à noite, nós vamos estar comemorando 3.333 anos desde a entrega dos 10 mandamentos com a revelação da Torá no cume do Monte Sinai pelo Criador do mundo, quando Hashem, Deus o Todo-Poderoso, se revelou a toda a humanidade por meio do povo de Israel, com uma conexão única, uma ligação entre o divino, entre o autor da obra e a humanidade, a principal criatura entre toda a criação, que é o ser humano, é o homem. Deus nos presenteou com a dádiva do seu conhecimento infinito, dentre essas informações que são sem fim, uma orientação básica do Decálogo, dos 10 mandamentos. E nós temos, dentre os quais, a obrigação, o preceito bíblico de honrarmos o pai e a mãe, os nossos genitores. Vêm os sábios e fazem uma pergunta. Por que honrar o pai e a mãe se encontra do lado direito, nas duas tábuas da lei? As leis do lado direito, da tábua do lado direito, elas são ligadas à dinâmica envolvendo o ser humano para com o seu Criador, Deus. E o segundo setor, a segunda tábua, vem regular a relação entre os próprios seres humanos. Então, por que honrar o pai e a mãe está do lado direito, junto com as leis referentes a Deus? Então, a explicação dos nossos sábios é que o temor e o respeito que devemos ter para com os nossos genitores é similar ao temor e à honra que devemos prestar ao Criador do mundo. E a pergunta é, por quê? Então, há um midrash, uma explicação complementar do Talmud, bem interessante. Quando Deus se apresentou ao povo de Israel, ele mostrou seu cartão de visitas. Anohi Hashem Elokecha. Eu sou o eterno teu Deus, que te retirou do Egito. Prazer, meu cartãozinho está aqui para começarmos uma longa amizade. Eu sou teu Deus, muito prazer. E a partir de então, Deus começou, o Todo-Poderoso começou a nos orientar sobre uma série de preceitos. Os idólatras, aqueles que servem a falsos deuses, pensaram, é claro que Deus se apresentou e ainda deu a entender que ele deve ser servido. Afinal, talvez ele esteja enciumado que nós servimos a outros deuses, entre parênteses, deuses que não existem, que são ídolos, pseudos, falsos, somente na cabeça das pessoas. Mas quando Deus trouxe a mitzvah, o preceito de honrar o pai e a mãe, ele desfez esse argumento dos idólatras, porque afinal a ideia não era simplesmente de se promover, mas sim criar a sintonia com a suprema vontade do ser que está totalmente acima da nossa compreensão, do ser absoluto,
que é Deus, honrar ao pai e à mãe. Vem a mística do judaísmo, a Kabbalah, e nos pergunta por que Hashem, o Todo-Poderoso, pediu que nós honrássemos nossos genitores. Diferentemente da proibição de servir ídolos. A resposta é: os ídolos não existem, não têm força motriz própria. Os ídolos são como um instrumento na mão do instrumentador. A máquina na mão do engenheiro. A obra na mão de seu autor. Mas Deus conferiu ao ser humano uma força infinita. Quando nós lemos no texto bíblico que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem é a partícula divina que anima o homem por dentro, é a alma que vivifica o seu corpo, traz vida, vitalidade e radiação da vida absoluta, da vitalidade maior de Deus para dentro de nossos corpos com a vida e semelhança. Quando Deus criou o homem à sua semelhança, significa a capacidade de discernimento, de escolha entre uma coisa e outra. Os genitores, o pai e a mãe, poderiam ter decidido diferentemente. Não se unirem e não se empenharem em trazer uma nova alma para o mundo dentro do corpo que surgirá na fecundação e no processo embrionário, culminando com a vida, com o nascer de um novo indivíduo, uma nova criatura, um novo ser humano. Vem o Talmud e nos revela que há uma sociedade na criação do homem. A participação por meio das células reprodutivas do pai, da mãe, e a alma embutida pelo Todo-Poderoso. Deus se nivela ao pai e à mãe, e melhor do que isso, Deus nivela o pai e a mãe de qualquer ser humano a ele próprio, na criação desse ser, que é alma mais corpo, espiritualidade mais aspecto material. Hashem conferiu ao ser humano a participação e a sociedade nesse empreendimento colossal, que é maior ainda que do próprio universo, que é do ser humano. Então o pai e a mãe têm um destaque especial. Eles têm uma força, segundo o Zohar, segundo a Kabbalah, um poder infinito, similar a Deus. O poder de trazer uma alma do mundo adimensional para se revestir no corpinho que vai surgir por meio da especialização das novas células que vão aparecendo por meio das divisões celulares a partir da fecundação das células reprodutivas. Esse caráter da criação nesse mundo faz do pai e da mãe da gente seres humanos com poderes divinos. O poder de fazer nascer um filho nesse mundo não é uma capacidade humana. É uma capacidade emprestada a Deus. É uma capacidade divina. Por isso Deus pede que nós honremos o pai e a mãe. E essa honra, segundo Rambam, Maimônides, vai longe. Vai mesmo depois de pais terem falecido. Nós agirmos de uma forma exemplar, com padrões referenciais de conduta, no mínimo exemplares, soma pontinhos na espiritualidade de nossos genitores, os elevando cada vez mais ao galgarem degraus
da espiritualidade nos mundos adimensionais. Continuamos honrando papai e mamãe, mesmo que eles passaram para o campo da invisibilidade. E mais ainda, os vínculos se estreitam. Se porventura, pela impotência, pela impossibilidade de nós agirmos mais no preservar da saúde, da debilidade física de nossos pais, se nos sentimos impotentes diante da doença e do falecimento desses entes queridos, então saibamos nós que a partir do desenlace continua a honra ao papai e à mamãe. E os vínculos se estreitam e podemos fazer muito mais tudo aquilo que fizermos em nome deles, nominalmente, em termos de bondades e solidariedade humana, colaborará cada vez mais para a elevação deles. Há uma pergunta curiosíssima. Quando houver a ressurreição dos mortos, Deus vai criar um corpo novo para cada ser humano que voltar. Então, será que nós temos a mesma obrigação de honrar o pai e a mãe? Se afinal, o pai e a mãe voltarão dentro de corpos renovados, novos corpos. Então, a resposta é que a honra não é só no plano do físico, mas sim do espiritual. Assim como eles falecidos, continua a obrigação de honrá-los, sendo exemplares, para que lá nos mundos espirituais falem, olha, fulano de tal vai ser elevado aqui em cima, porque olha quem ele deixou lá no mundo, que só santifica e só honra o nome dele, de fulano de tal, aqui nas alturas. Uma outra explicação é que o novo corpo que Deus fará surgir para cada ser humano, ele vem do Etzem luz, de uma partícula do corpo humano que ela é resistente a quaisquer condições de temperatura e pressão e quaisquer transformações físico-químicas. É o Etzem, um osso chamado luz. Alguns querem traduzir como Atlas. É um ossinho que liga a caixa craniana à coluna cervical. Segundo a tradição judaica, ele é indestrutível. Mesmo que o universo inteiro venha a explodir, esse ossinho se preserva, se mantém incólume, intacto. É a partir dele que haverá de ressurgir o corpo que Deus fará dentro de cada qual ressurgir a alma dos nossos entes queridos. Então essa mitzvah é caríssima, não só aos olhos, mas aos olhos de Deus. Aí perguntam, por que não há mitzvah de honrar o teu filho e a tua filha? Porque nós herdamos a natureza do primeiro casal do mundo. Feliz era Adão que não tinha sogra nem caminhão. Não, isso é brincadeira. O primeiro casal do mundo não tinha pais. Ele não tinha como honrar aqueles seres que jamais existiram. E nós herdamos a natureza deles. No entanto, eles tiveram filhos e cuidaram desses filhos como a própria vida deles. É próprio da natureza do ser humano cuidar muito bem dos filhos. Agora, a recíproca não é verdadeira. Os filhos não têm aquele cuidado, a não ser por meio de uma educação sublime, aquele cuidado, aquela solidariedade que os pais têm para com eles. Há um ditado judaico que diz o seguinte, que o que uma mãe judia faz por 10 filhos juntos não conseguem fazer pela mesma mãe judia. Então a ideia é de que Deus embutiu na natureza dos pais cuidarem dos filhos, mas cada preceito bíblico vem suprir algo que não surgiria de uma forma espontânea ou natural, já que o ser humano não tem esse chip embutido dentro de si, no sentido de cuidar dos pais. Então nós temos um preceito bíblico, e que ele aparece com destaque nos 10 mandamentos. E em mérito de todos os cuidados que tivermos com os nossos pais, então Deus se sentirá, entre aspas, parênteses, colchetes e chaves, totalmente gratificado, porque ele é o Pai maior, ele é o Pai celestial.
O fato de nós honrarmos nossos pais, indiretamente nós estamos honrando a quem Deus quer que nós honremos. Isso fará com que o nosso Pai Celestial se revele totalmente nesse mundo por meio do seu interlocutor maior, o Rei Mashiach, com o advento da era messiânica a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Vibe Mundial. 95.